Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas à nossa aula. Hoje eu vim trazer para vocês essa ideia, mais uma ideia porque a gente não vai trabalhar com moldes, vão ser somente as medidas, e as medidas são vocês mesmos que vão fazer, tirar em casa, que é este porta notebook ou capa para notebook, o que você, da forma pasta, da forma que você quiser chamar, né? É muito simples, não tem nenhum detalhe muito significativo. Esse aqui eu coloquei um bolsinho embutido, esse aqui eu vou fazer de um bolso diferente. E as medidas desse que eu vou fazer aqui foram 42 centímetros por 30. Agora o correto é você pegar o seu notebook e medir ele, né, com a fita métrica, passar a fita em volta dele aqui, e aí você vai ter o tamanho exato. Você joga aí mais uns 6, 7 centímetros com a margem de costura e também para dar um espaço. E é melhor porque cada um tem de tamanhos variados e aí fica difícil. De repente você pode fazer com essas medidas que eu passei aqui e ficar pequeno ou ficar grande. É melhor você mesmo tirar as suas medidas. E como eu disse, é uma ideia, né? Vamos para o passo a passo. Não tem segredo, gente. Você vai cortar, como já disse para vocês, isso aqui é 42 por 30. Então vamos usar essa medida aqui, mas da mesma forma a medida que você vai usar. Então essa parte aqui da frente, ela já está pronta, porque a gente não tem segredo. Você vai cortar um retângulo, aqui no caso de 42 por 30, e você vai dobrar e vai arredondar aqui em uma das pontas, usando uma régua dessa ou um pires que você tiver em casa, um copo, um prato, qualquer coisa você arredonda antes de estruturar aqui na manta. Você vai estruturar, eu fiz aqui uma tela C, depois você vai vir aqui na parte da frente, você vai vir aqui com o forro pode ser quadrado, não precisa de arredondar por enquanto. Você vai pegar aqui, ó, vai unir direito com direito, vai passar uma costura aqui. Quando você tiver passado essa costura, você vai simplesmente virar para dentro e vai fazer essa outra costura aqui para fazer o acabamento. Vai alfinetar e vai passar uma costura aqui no contorno e aí você depois vem cortando as pontinhas que ficaram. Essa aqui é a parte da frente. Mas agora vamos trabalhar aqui com a parte traseira. Olha só. Aqui eu vou colocar um bolsinho de tela, né? Mas você pode colocar esse bolsinho aqui também de plástico, pode ser do mesmo tecido. Esse aqui você viu que eu fiz uma sobreposição nessa aba, vai ser uma sobreposição de tecido. O que acontece? Essa aba aqui também, gente, eu nem vou passar medida porque é um tamanho opcional. Essa daqui, 22, né, por 12, mas você pode fazer ela mais comprida, mais curta, pode fazer ela quadrada com uma pontinha. Isso aí depende de você. Isso aqui é só uma ideia que eu tô passando para vocês, né? Vamos usar também o viés pronto, que facilita muito o nosso trabalho. Vamos usar um zíper. E aqui também você pode fazer o seguinte. Você pode usar, por exemplo, um outro tecido para fazer esse bolso aqui. Ou que seja de tela, que seja de plástico cristal, mas você pode fazer isso aqui, ó. No caso, você pegaria o mesmo tecido da aba e faria aqui o bolso traseiro, porque aí você pode usar um tecido liso sobre a estampa, ou você pode usar uma outra estampa. Essa daqui eu optei pela tela, né? Isso aqui nem é a tela vôlei, essa aqui é um filozinho mesmo. E aqui o que você vai fazer? Você vai pegar o viés, vai vincar e vai encaixar aqui no tecido ou na tela, no que você for fazer. E vai passar uma costura para ficar assim. Aí você vai cortar o zíper um pouquinho maior, vai fazer a mesma coisa. Você deixa o zíper do jeito que tá, viu? Não destaca, deixa ele fechado do jeito que está. Você vai vincar aqui o viés e vai vir fazer isso aqui, ó. E vai passar uma costura porque vai ficar assim. Quando você terminar de passar essa costura, daqui, da parte do bolso,
e do zíper, aí você vem aqui, ó, e vai encaixar essa parte aqui. Tá vendo? Desse jeito aqui, vai passar uma costura que esse vai ser o nosso bolso. Então, eu já vou passar uma costura aqui para nós vermos como que vai ficar. E eu gostaria, enquanto eu faço aqui essa costura, de agradecer as pessoas que têm se inscrevido aqui no meu canal. Gente, eu agradeço demais pelo carinho, pela confiança de vocês. Os meus vídeos, graças a Deus, estão tendo uma boa visualização. Eu tenho pessoas que estão vendo os meus vídeos em vários países, Rússia, Índia, né, El Salvador, Espanha. Eu agradeço a todo mundo que tem visto e todas as pessoas que têm se inscrevido aqui no meu canal. Vocês não têm ideia do quanto isso é importante para mim, porque é a valorização do meu trabalho. Como vocês já perceberam, o meu trabalho é muito simples. Bom, voltando aqui, muito obrigada a vocês, meus queridos. Aqui, ó, tá vendo? Você vai fazer a costura e vai ficar assim. Aí você vai vir aqui e vai encontrar uma altura. Você pode colocar aqui para fazer um bolso menor, você pode colocar aqui para fazer um bolso maior. Isso aqui fica a critério de vocês. Então eu vou colocar mais um, eu vou até falar aqui para vocês quanto que eu aqui, 5 centímetros. Você desce 5 centímetros da borda, né? E você já alfineta tudo direitinho, porque agora nós vamos pregar esse bolso aqui no corpo da nossa peça. Você já vai ver que é a coisa mais simples do mundo. Por isso que eu falei para vocês que nem era um modelo, é mesmo uma ideia. Tá vendo aqui, ó? Agora a gente vai passar uma costurinha aqui. E vamos fechar o nosso bolso. Você vai ver que é uma peça muito útil, porque seu notebook não vai ficar por aí largado, tomando poeira. Eu tive a ideia de mostrar essa peça para vocês hoje, justamente por causa de uma inscrita que me pediu para fazer alguma coisa, porque o notebook dela fica tomando poeira. E ela me perguntou se eu não tinha alguma coisa para resolver isso. E eu decidi trazer essa ideia para vocês. Olha só, tá vendo? Aí eu já alfinetei aqui, eu já preguei, aqui já tá o nosso bolso. O que é que nós vamos fazer agora? Vamos alfinetar e passar uma costura aqui para prender e eu poder refilar aqui, porque ficou com excesso. E é bom você cortar um pouquinho maior mesmo, para não correr risco na hora de você for fazer aqui e faltar, tá? Olha aí. Então eu vou só passar uma costurinha de segurança aqui e já já nós vamos dar prosseguimento aqui na peça. Mas é uma peça muito prática que você pode fazer para todo mundo, né? Tem casa que o pai tem um notebook, o filho tem um, a filha tem outro, a mãe tem outro. Então, hoje em dia, todo mundo tem, às vezes mais do que um em casa. Então, é muito importante você fazer para ele não ficar ali largado tomando poeira. É uma peça muito simples, você vai gastar... Esse tecido aqui é do tamanho de 75 centímetros por 50, ainda sobrou tecido, gente. Então, é o mínimo de tecido que você vai gastar para fazer para toda a sua família aí, para proteger aí os seus equipamentos, né? Você pode usar a sobreposição de tecido, pode usar aí as suas ideias que você tem, né? Então, aqui, prontinho. Vamos cortar aqui para tirar o excesso. É sempre bom você cortar um pouquinho para mais. E já nós vamos colocar aqui, posicionar aqui a aba. E em um instantinho aqui nós já teremos aqui uma pasta para notebook muito, muito, muito útil. Pronto, gente. Olha aqui, olha como que ficou o nosso bolso. Agora, nós vamos dobrar aqui, encontrar o meio. Eu sempre marco aqui com a caneta, mas quem tiver mais experiência faz aqui um piquezinho. E você encontra o meio aqui também da abinha, viu, gente? Olha aí, o meio da abinha também, aí marca. Eu até já coloquei a minha etiqueta de identificação aqui. Posiciona meio com meio e traz aqui para a máquina para passar uma costurinha de segurança aqui também. Essa posição aqui. É muito importante você fazer essa costura, porque vai facilitar muito o seu trabalho. É um pouco chato ficar fazendo um monte de costurinha,
mas é extremamente necessário para fixar a sua peça, principalmente para quem não tem muita experiência. Prontinho. Ó, fizemos isso aqui agora, o que que nós vamos fazer? Vamos pegar a parte do forro, que você viu que não está arredondada, ela está quadradinha. Vamos posicionar direito do forro com direito aqui da nossa peça. Vamos alfinetar, tá? E vamos passar uma costura. E você já presta atenção, porque da mesma forma que nós estamos fazendo aqui, nós faremos aqui nessa parte aqui, ó, que eu já expliquei pra vocês. Se você não entendeu bem, você vai fazer do mesmo jeito aqui nessa parte da frente, o jeito que você tá fazendo aqui nessa traseira. Então, vamos passar uma costura para prender esse forro, né? E em seguida, nós vamos desvirar com calma, porque onde nós posicionamos a aba, como a aba ela tá estruturada, ela fica um pouco pesada. É aqui na máquina. Eu estou usando uma máquina doméstica, então sempre que você for fazer manta com manta, você tome cuidado. Olha aqui, tá vendo, gente? Que simplicidade, ó. Agora é só virar, tá vendo aqui? E faz isso aqui, ó. Tá vendo? Se você quiser, pode alfinetar para o tecido de baixo não aparecer aqui fora. Você alfineta e vai passar uma costura aqui. Pode ser um pezinho de máquina, um pouco mais que um pé de máquina, entenderam bem? Aí você virou e passa uma costura aqui. Porque essa costura vai ser o nosso acabamento. E já já você vai ter uma pasta para notebook. É engraçado que às vezes as pessoas acham que é tão difícil fazer uma peça e você faz aquela peça rapidinho, basta você ter disposição e uma boa ideia. Vamos remover aqui os alfinetes. Agora, depois que você fizer isso, vai alfinetar de novo aqui, ó, no corpo da peça e vai passar uma outra costura de segurança, que eu falo tanto nessas costuras de segurança que eu acho que você já não aguenta mais. Mas, minha querida, meu querido, é preciso, olha só. Alfineta tudo aqui, porque nós temos que passar para poder fixar aqui, ó. Ah, uma outra coisa, tem gente que gosta de colocar um bolso aqui por dentro. Já outras pessoas não gostam, porque de repente pode colocar alguma coisa que possa riscar o seu notebook, mas isso aí é opcional. Se você quiser, pode colocar um bolsinho aí por dentro também. Agora vamos fazer uma costura aqui em volta para pregar esse forro. Porque o acabamento, gente, é feito com viés. Se você quiser, pode fazer embutido também. Mas esse aqui, nós vamos fazer o acabamento com viés e dar um charminho a mais para a peça. E a sugestão de preço que eu passo para vocês aqui em meu ateliê, essa peça aqui, gente, ela sai em média de R$70 para as clientes. E olha que sai bastante. Mas aí você vai ver de acordo com a sua clientela, de acordo aí com a sua cidade. Cada uma pessoa pratica um preço. Isso aqui que eu falo para vocês é apenas uma sugestão de venda. Prontinho. Aqui agora, gente, vamos dar uma refilada aqui para tirar o excesso que sobrou aqui do forro, né? E já nós vamos montar a nossa peça. Então, você vai fazer várias peças dessas aqui, anunciar para suas amigas, que eu tenho certeza que não vai ficar uma, porque é uma peça muito boa, viu, gente? Protege demais o seu notebook. Então, aqui agora, gente, nós já estamos aqui finalizando. O que que nós vamos fazer? Vamos somente colocar peça com peça. Forro com forro, assim, tá vendo, ó? Forro com forro, olha aí, vendo? E o que nós vamos fazer agora, nós vamos alfinetar uma peça sobre a outra, tá? Você alfineta direitinho, porque nós vamos ter que fazer outra daquela costura que você não aguenta mais ouvir falar, outra costurinha, ai, de segurança, mas é muito necessário, viu, gente? Prontinho, você alfineta direitinho. Agora, como está manta com manta, você vai fazer essa costura com bastante calma. E você vai passar uma costura aqui em volta, para prender uma peça na outra. É um pezinho de máquina só, porque vai facilitar na hora da gente passar o viés.
né, de pregar o viés. Se você tem mais experiência, você já pode pregar o viés do jeito que tá aqui, só com alfinete. Mas como não é todo mundo que tem, eu vou preferir passar aqui essa costurinha de segurança. E depois nós vamos passar o nosso viés aqui. Vamos pregar o viés e você vai ver que charmosa que essa peça fica. Mas é uma aulinha muito rápida, uma aulinha muito prática que eu quis compartilhar com vocês hoje. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. E quem gostar me fala nos comentários e dando um likezinho, porque ajuda a gente demais. Então aqui, ó, você vai evidentemente remover aqui os alfinetes, para não alfinetar o dedo como eu sempre faço. E aqui agora, você vai, porque por mais que a gente meça, sempre uma partezinha fica um pouco maior que a outra, você vai dar uma refiladinha aqui, ó, antes de passar o viés. Você dá uma refilada para ficar tudo direitinho. E depois nós já vamos passar o viés aqui. Eu já vou ensinar vocês como é que faz. Ensinar é uma palavra que eu não gosto muito de usar, porque eu não ensino vocês. Eu passo uma ideia que vocês vão acompanhando. Olha aqui, gente, ó. Que agora o que nós vamos fazer? Pela parte traseira aqui, ó, nós vamos colocar o viés aqui, deixando uma sobra. Pode ser uns 2 centímetros. Vamos abrir essa dobra que o viés tem e vamos passar uma costura aqui acompanhando aqui a peça. Quando chegar aqui, você vira para fazer a voltinha. Tudo com muita calma nessa hora, viu, gente? Porque vai estar um pouco grosso aqui, a peça sobre peça, e na máquina doméstica costuma ficar um pouco pesada. Então nós vamos com calma, com paciência, para não estragar a sua máquina. E você vai abrir do jeito que eu te falei, essa dobrinha do viés, e vai passando esse viés. Até você chegar lá na outra ponta, tá? Com bastante calma e cuidado para não estragar a sua máquina. Porque a máquina de costura é o bem mais precioso que uma costureira, uma artesã tem. Então a gente tem que fazer todo o possível para cuidar do da nossa principal ferramenta de trabalho, que é a nossa máquina de costura, viu, gente? Temos que lubrificar, dar aquela revisada básica de vez em quando. Então eu sempre falo, eu tenho um carinho muito grande pelas minhas máquinas, eu trato elas como se fossem filhas, porque é o nosso instrumento de trabalho e para muitas pessoas é o seu ganha-pão. Então vamos cuidar, passar com cuidado, nada de pressa, bastante calma, que você vai conseguir fazer a sua peça. Prontinho. Uma outra dica que eu quero passar para vocês aqui, às vezes quando a gente passa assim, olha, aqui fica um pouco maior, mesmo depois de passar o viés, você pode cortar, viu, gente, para tirar o excesso. Se você acha que ficou com excesso, principalmente o excesso de zíper, você corta aqui. Agora, tá vendo? Tá aqui do lado da parte traseira. Você vai ver aqui, como eu falei para vocês, retirar o excesso que fica, né? E vai virar. Vai virar e vai fazer assim, ó. Aí você vai dizer, olha, mas parece que ela ficou aqui prendendo, franzindo aqui, ó. Não, você vai abrir um pouco o viés, tá vendo? Você pode puxar, não muito, mas até ela ficar sentadinha aqui. Pronto. Agora você vai pegar aquele tecido, o viés que você deixou sobrando, vai dobrar aqui, ó, desse jeito. Dobra aqui e vira aqui e vai passar uma costura em toda a volta. Eu vou colocar uns grampinhos aqui para você ver como que é, né? Eu raramente uso o grampo para pregar o viés, mas é só para você ver, ó. Você vai colocar o grampinho e vai fazendo aqui. Vai passar uma costura aqui nesse viés, né? Pelo lado frontal agora, né? Nós deixamos aqui na parte, pregamos o viés na parte traseira. Agora nós vamos fazer a costura pela parte frontal aqui.
prontinho, lá vamos nós com todo o cuidado, retrocesso aqui na sua costura. Agora tem a tendência de ficar um pouco pesada, mas vamos com calma que nós vamos conseguir passar, né? Lembrando que o viés, ele é um exercício de paciência, gente. Se você tiver paciência, calma para poder pregar o viés, você vai ver que ele vai ficar todo bonitinho. Agora, se você for fazer tudo correndo, de qualquer jeito, aí você já vai ter complicação. Então, vamos com bastante calma, com carinho, com paciência, que tudo vai dar certo. Porque o viés, ele embeleza qualquer peça. E eu sempre falo para as pessoas usarem o viés em suas peças, porque é maravilhoso. Deixa qualquer acabamento beirando a perfeição, gente. Então vamos passar aqui o nosso viés e assim que eu terminar aqui, nós já teremos finalizado a nossa peça. Olha para você que eu falei, né? Que seria rapidinho. Num piscar de olhos você vai fazer isso aqui. Imagina como a sua filha vai ficar contente, o seu filho vai ficar contente. Porque quando você for fazer para homem, você escolhe um tecido mais neutro. Para nós mulheres, nós gostamos muito de florzinha. Para homem, você pode utilizar um tecido liso, né? Ou de caveirinha, de carrinho, alguma coisa que vai ficar legal. Pronto, gente, ó. Eu passei aqui o viés e olha como ficou aqui na parte traseira aqui, ó. Nós vamos abrir aqui. Ó o bolso. Isso aqui você pode guardar o que você quiser aqui, ó. Papéis, né? Essas coisas, você vê que ficou legal esse bolso. Como eu disse antes, você pode colocar aqui, esse eu usei uma tela, você pode colocar um outro tecido, você pode colocar um plástico cristal. E aqui, gente, olha só, esta parte aqui, ó, você vai vir aqui, né? E vai pregar aqui um botão, como este aqui, ó, tá vendo? Pode ser um botão desse de pressão, você pode colocar aqui também um botão comum, né? Mas tem que pregar, porque é isso aqui que vai segurar aqui a sua peça, não vai deixar ela ficar aberta. Então, você precisa realmente de colocar esse tampinho aqui, ó. Aí você vem aqui e coloca ou 2 botões ou um botão, do jeito que você quiser. Eu vou colocar um alfinete aqui para fazer de conta que já está com o botão, para você ver como que fica. Olha só, tá vendo? Olha como que fica mimosinha essa capa para notebook. Viu que simplicidade? Aí você vai usar a sua criatividade, né? Você vai escolher aí umas estampas bonitas, isso aqui pode ser quadrado, pode deixar um biquinho, um triângulo, pode colocar 2 botões, um de um lado, outro de outro, pode colocar aqui um no meio, um botão imantado, um botão comum, o que você quiser, né? Até aquele botãozinho Ritas, né? De plástico também dá. Então, essa foi a ideia que eu quis passar, compartilhar com vocês hoje, e eu espero que vocês tenham gostado dessa ideia, viu? Muito obrigada a vocês por ter ficado até aqui. Espero que vocês façam peças muito bonitas. E até a nossa próxima aula. Qualquer ideia nova que eu tiver, eu vou trazer aqui para passar para vocês, viu, gente? Até o nosso próximo encontro.